Boas pessoal, estamos então de volta com mais um comparativo de caixas Android e começando aqui com um spoiler alert que é para aqueles que querem escolher uma destas duas e não sabem qual, não querem esperar até o final do vídeo, então a Z69 Max é a escolha. No entanto, não é perfeita e para aqueles que querem saber porque é a escolha, então vamos avançar. Antes ainda, fazer aqui um shout-out para o nosso patrocinador do vídeo, forprint.pt, onde vocês vão encontrar tinteiros a preços espetaculares com uma qualidade muito boa, em que não vão ter que escolher entre um e outro, a não ser para a marca da vossa impressora. E agora então, avançando pessoal, em relação ao conteúdo da embalagem de cada uma delas, muito similar, com os mesmos acessórios, como é habitual. Vou-vos deixar uns segundinhos para que vocês consigam ver. Depois, passando então para as especificações, são duas máquinas que eu escolhi com as mesmas especificações, para que fosse um comparativo um pouco mais justo. Estamos a falar aqui do AM Logic S912, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento flash, com Android 7.1.2. Depois, passando então para a qualidade de construção e design. Estamos aqui a falar de máquinas baratas, portanto, qualidade de construção não vamos estar à espera de milagres. No entanto, se eu tiver que escolher entre uma delas, a Z69 Max é superior à Tenix TX9, que tem um plástico mais barato, daquele plástico mesmo chinoca, enquanto que a Z69 tem um plástico um bocadinho superior e o design é também mais simples, não tem estas arestas, etc, etc. Torna-se uma box um bocadinho mais elegante. Em termos de conectividade, as duas têm sensivelmente a mesma conectividade. A única diferença é que a Z69 Max tem uma saída óptica, enquanto que a Tenix TX9 não tem. Depois, avançando para os comandos, aquilo que eu vos posso dizer é que são dois comandos por infravermelhos, muito básicos e servirão apenas para o básico mesmo, como por exemplo a utilização de Kodi, e servirá perfeitamente, mas mais do que isso vamos precisar de um comando wireless, que é a minha sugestão para qualquer Android TV Box. Vai ficar um link lá em baixo para um comparativo de comandos wireless que alguns de vós já viram de certeza, mas aqueles que são mais novos aqui no canal se calhar ainda não viram, portanto vai ficar lá em baixo. Depois, avançando para o launcher, aqui tive uma surpresa agradável na TX9 no que diz respeito ao design do launcher, não sendo nada de especial, é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, que é um copy-paste de launchers entre fabricantes. No entanto, não sendo nada de especial, tem um ar assim um bocadinho mais fresco, como vocês conseguem ver nas imagens. E outra ressalva é que a gente pode instalar qualquer launcher nas nossas máquinas, portanto não estamos limitados a este launcher que está aqui. Avançando agora então para benchmarks, como vocês conseguem ver nas imagens, os nossos testes habituais, ambas as máquinas vão suportar até 4K a 30 Hz, depois o teste DRM, CPU-Z, root check, e ambas têm root, apenas por curiosidade. No Disk Speed Test, a TX9 deu aqui um resultado surpreendente, ou seja, 117 megabytes por segundo em leitura, não é nada má mesmo, mas é pena que seja apenas nos benchmarks. Depois, em termos de velocidade da rede, tanto uma como outra, em termos de Wi-Fi, esqueçam, não vale a pena, andam ali na margem dos 30 megabits por segundo, o que não é nada. Na Ethernet ou na RJ45, como vocês queiram chamar, a Z69 muito boa, a TX9 nem por isso, consegue metade da velocidade. Depois temos então Geekbench, Antutu e 3D Mark, apenas que vocês consigam comparar, e curiosidade com outras máquinas. Avançando então agora sim para o mais importante, que é a performance real destas duas, ou seja, utilizando em aplicações reais, e começando aqui com Netflix, sem surpresas, resolução máxima 480 ou qualidade SD. Depois, passando para YouTube, temos aqui 1080 na aplicação YouTube TV e não vi problema nenhum, nem numa nem noutra. Às vezes encontramos caixas que têm umas paragens no vídeo ou paragens no áudio. Aqui, tanto uma como outra, testei vários vídeos e não me deram problemas nenhuns. O mesmo aconteceu com a aplicação móvel. Nestas máquinas funciona muito bem, 1080, sem problemas, sem stresses, vocês conseguem ver aí nas imagens, uma imagem muito suave, ou seja, se for uma máquina para utilizar no YouTube, até agora vocês estão à vontade, porque não há problema nenhum. O mesmo acontece com o serviço de IPTV do meu serviço de internet, que é da NOS, e aqui sem problemas nenhuns em termos de resolução, em termos de navegação, etc, etc. E depois, passando então para o Kodi, e aqui estamos a falar de 17.6 neste momento, aí é que começam a haver os problemas, principalmente na TX9 Pro. Na Z69 Max as coisas correram muito bem, vou deixar umas imagens no ecrã, não tive problemas nem 8-bit, 10-bit, H264, H265, até 4K, os vídeos muito fluidos, uma resposta muito rápida, tudo através da rede. Na TX9 as coisas foram completamente uma desgraça, e se calhar vocês já viram em uma ou outra, em termos do playback,
em especial 4K, 10-bit com codec H265 e ele não consegue... Existem ali aquelas paragens que fazem com que a nossa experiência seja mesmo muito mazinha. E depois eu testei também com a aplicação que eles têm de origem, ou seja, fiz um reset de fábrica, chamam-lhe TV Center, ou seja, é um fork do Kodi baseado em Kodi 17.4 e acontece exatamente o mesmo. Portanto, eu estava à espera que me desse uma experiência um pouco melhor, mas não. Existem os mesmos problemas de imagem, existem ali glitches completos na imagem, o som fora de sincronização, ou seja, todo o tipo de erros, de problemas que a gente encontra no Kodi estão aqui presentes. E agora, antes de passarmos para o próximo teste, que é em termos de Plex, um dos problemas mais graves que eu tive com a TX9 foi que em certas aplicações simplesmente ela recusa-se a instalar. Nós vamos à Play Store, estamos ligados à internet, obviamente, e quando vamos baixar a aplicação, ela dá um erro a dizer que a aplicação não pode ser instalada por falta de Wi-Fi ou por falta de rede. E acontece que nós temos rede, temos ligação, quer seja por RJ45 ou quer seja por Wi-Fi. Experimentei das duas formas, fiz reset à máquina, tentei tudo aquilo que me lembrava, mas, como vocês conseguem ver no ecrã, há aplicações que simplesmente a máquina recusa-se a instalar. E aqui estamos simplesmente na presença de um problema de firmware, não faço ideia se vai ser corrigido ou não, mas é uma grande chatice. Existem alguns que podem dizer assim, Roberto, mas basta sacares o APK e instalar. É possível, nem experimentei, é possível que dê, mas a maior parte dos utilizadores querem utilizar a Play Store para instalar aplicações. E, na minha opinião, é a forma mais segura também. Daí, fica ao critério de cada um, mas eu, a partir deste momento, não consigo recomendar esta máquina simplesmente por este erro. E passando agora, então, para Plex, que foi um dos problemas que esta máquina teve, não conseguiu sequer instalar. Por outro lado, na Z69 Max, consegui instalar Plex e tudo impecável mesmo. Os meus Blu-ray MKV 1080 sem problemas nenhums através da rede. Passando para Skype, a TX9 não conseguiu instalar Skype também. A Z69 Max consegue ver a câmera, o que foi um bom sinal. No entanto, quando nós fazemos uma chamada no Skype, ele deixa de poder utilizar a câmera. Portanto, torna-se inútil para aqueles que querem usar Skype com câmera. Passado então para AirPlay, aquilo que acontece na TX9 é que consegue correr muito bem e na Z69 tem ali algumas falhas no vídeo. Não é assim nada do outro mundo, mas não é perfeito e torna-se um pouco irritante ver um vídeo com algumas paragens e espero que vocês consigam verem no ecrã que de vez em quando nos slideshows ele fica ali parado e depois então avança, tem algum delay, digamos assim, ou seja, não nos dá uma experiência assim muito boa. Passando então para jogos na plataforma Android, aquilo que acontece na TX9 em que não se conseguem instalar algumas aplicações, algumas são jogos e outra aplicação que eu não consegui instalar foi a Google Play Games e aí é uma chatice, ou seja, mesmo que consigamos instalar jogos que precisem da Google Play Games, não se consegue ligar. Portanto, um grande problema aí no lado da TX9. Do outro lado da Z69 Max, consegui instalar o Asphalt Extreme, que teve uma resposta muito mazinha, e se vocês conseguirem verem no ecrã, ele arrasta-se por todo lado. Se eu conseguisse medir as frames por segundo, devia estar ali nas 10, 15 frames por segundo, ou seja, não é jogável de todo. O Respawnables não consegui instalar e o Asphalt 8 correu muito bem em termos de Z69 Max, ou seja, a máquina vê-se que está otimizada para alguns jogos, mas para outros eles de certeza que se esqueceram. Ou seja, aqui em termos de jogos para Android, aquilo que eu posso dizer é que será um risco. A Z69 está superior à TX9, porque o risco é muito maior, principalmente quando não se consegue instalar alguns deles. A Z69 é ali uma coisa de 50-50. Podemos instalar, mas poderá não funcionar por causa do firmware. Não é hardware, de certeza aqui. Ou então podemos instalar e o jogo estar muito lentinho, como foi o caso do Asphalt Extreme. E eu estava quase a desistir destas duas máquinas, no entanto eu quis ser o mais justo possível, então passei para GameStream e como vocês conseguem ver no ecrã, surpreendentemente ainda bem que eu não desisti delas, porque em GameStream tanto uma como a outra funciona espetacularmente bem. Estamos a falar aqui de 1080 a 60 frames por segundo, configuração básica que eu utilizo em todas as máquinas quando começo a testar. Jogos que usei foi o Gas Guzzlers, em primeiro lugar, que é um dos meus favoritos, vocês conseguem ver no ecrã,
impecável, sem delays, sem lags, e depois então, por último, Rocket League, que é um jogo online e aqui requer um pouco mais de largura de banda e mesmo assim, tanto uma como outra, com um desempenho espetacular. Eu parecia que nem estava a utilizar estas máquinas que me deram alguns problemas, como vocês viram anteriormente, pareciam máquinas completamente diferentes. E pessoal, vamos fechar por aqui. E em termos de conclusão, longe de serem perfeitas, no entanto, como eu disse no início do vídeo, se eu tivesse que escolher uma destas hoje, a minha escolha recaía sobre a Z69 Max, que me dá uma experiência um pouco superior à TX9, que precisa muita coisa a ser corrigida para se tornar numa Android TV Box que possa ser utilizada, pelo menos no tipo de utilização que eu dou. A Z69 também não está lá, mas está melhor que a TX9. Portanto, se eu tivesse que fazer uma escolha, era mesmo esta aqui. Tem noção que não é perfeita. E para aqueles que querem uma destas máquinas, porque os preços não são maus, aquilo que eu sugeria é voltem atrás no vídeo, vejam onde é que elas superam, onde é que elas são boas, e aqui um exemplo muito rápido, se vocês quiserem uma máquina para Kodi e GameStream, a Z69 Max, impecável. No entanto, se quiserem, por exemplo, para AirPlay, aí já não consigo recomendar, por exemplo, esta máquina. Vai depender mesmo no tipo de utilização que nós vamos dar. Portanto, não sendo perfeitas, a minha escolha iria para a Z69 Max. Pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não se esqueçam daquilo habitual, thumbs up. E como é habitual, vejo-vos no próximo.